Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma questão que eu tenho lido é em relação à questão da Covid de longa duração, né? Como é que essa questão, né, que essa coisa que você pega a Covid e ela não passa, não passa, não passa, não passa, não passa, e que pode ter efeitos no pulmão, pode ter efeitos em outros órgãos do corpo de maneira muito duradoura. Em que pé isso está, Caseiro? E qual o risco? Então, esse é um enorme problema, viu, Mauro? Isso é um enorme problema, né? O chamado Covid longo. Veja, o que acontece? Você tem muitas doenças que te deixam, que nós chamamos sequelas, né? Eu vou exemplificar um exemplo muito mais simples para chegar no Covid. Você pega a chikungunya. Muitas pessoas têm dor articular, que é terrível, né? Chikungunya, na linguagem lá da Tanzânia, é aquele que se curva, tamanha dor. A maioria melhora esses sintomas de dor articular e acabou. Mas algumas pessoas ficam com dor articular pro resto da vida, né? Então, é uma cronicidade da infecção pelo chikungunya, igual ao Covid. A maioria das pessoas com Covid pega, melhora. Algumas pessoas permanecem com sintomas. Nós chamamos de Covid longo a permanência dos sintomas por um período maior que 3 meses. 3 meses é o número. E muitas pessoas, o grande problema é o vínculo causal, né? Então, de você relacionar o Covid com essa. Então, a gente tem visto muitas pessoas com depressão, esquecimento, um quadro de cansaço prolongado, né? Desconforto respiratório, fibrose pulmonar. Agora, muitas vezes coincide, o indivíduo tem um quadro depressivo, mas ele teve Covid, aí ele acha que tudo joga nas costas do Covid. Então, a gente precisa de um enorme trabalho e certamente de organização de grupos em todos os lugares, de acompanhamento desses pacientes, de separar o que é realmente um Covid longo de não Covid longo e, obviamente, oferecer tratamento. O tratamento que nós temos, para a maioria das situações, é um tratamento simplesmente, né, geral. Você tem depressão, eu vou te dar um medicamento antidepressivo. Se você tem um quadro de cansaço, você não tem muito poucas coisas para fazer, a não ser estimular a fisioterapia, atividade física. Isso nos remete a uma coisa: o melhor é não pegar o Covid. O melhor é não pegar o Covid. Como? Se vacinando e utilizando proteção individual sempre que for possível, né, Mauro? Aí aparecem os casos aqui, né? O Guilherme de Andrade. Estou com Covid longa desde minha alta, deve ser aqui, hospitalar, em 1 de abril de 2021. Sequelas neurológicas e pulmonares. Nós temos visto muito, Mauro, muitas pessoas com sintomas importantes. Tivemos recentemente pessoas com DPOC, pessoas com quadro restritivo pulmonar, alguns dependendo até de oxigênio, no caso de fibrose pulmonar muito extensa, porque esse vírus faz um processo inflamatório, e esse processo inflamatório ele pode cronificar. Cronificar é a deposição de colágeno, e isso diminui a perfusão, né? Pulmonar do oxigênio, então muitas pessoas com comprometimento. Eu digo para você, eu tive Covid no começo, em março de 20, e eu adoro correr, corro aí 20 quilômetros. Mano, eu vou te dizer que eu demorei uns 3 a 4 meses para retornar próximo do que era. Então, assim, ele te deixa algumas sequelas e que, na verdade, a gente precisa, por exemplo, fisioterapia, você manter um nível de atividade física regular. No caso das sequelas pulmonares, o pneumo, né, e o infecto tem que acompanhar, porque tem medicamentos que melhoram muito isso. Sim. Mas eu reafirmo, nós teremos um enorme trabalho, certamente num governo sério, comprometido com a população. Nós não podemos achar que isso aí que se dane, né, Mauro? A gente tem que encarar de frente isso, e será um dos grandes desafios, certamente, do Ministério da Saúde, né? Meu registro é o mesmo que o teu. Depois da Covid em janeiro, eu demorei um tempinho, assim. Eu sou ciclista, né? Já fui corredor, mas os joelhos e uma pubeite dramática que me fizeram aposentar precocemente. Eu não fiquei meses com muita dificuldade para subir ladeira com a bicicleta. O pulmão ardia, que é uma sensação, e aí vou te falar desse assunto correlato, que foi uma sensação que eu tinha quando eu era corredor e fumante. Durante anos eu fui corredor e fumava profissionalmente, tá? Eu já parei em 97, parei muitos anos atrás.
mas fumava profissionalmente, 1,5 maço, 2 maços por dia, não era amador, não, era um negócio chocante. E eu fumava e o pulmão ardia. Eu corria, o pulmão ardia, eu corria, o pulmão ardia. Aí, 3 meses depois de parar de fumar, um dia o pulmão para de arder. E eu pensei, olha, será que o pulmão não arde para as pessoas? Eu achava que era normal arder o pulmão quando você corria. E aí, agora, na recuperação da Covid, no ano passado, no começo do ano, aconteceu a mesma coisa. Eu subia a ladeira de bike e o pulmão ardendo de novo. Já passou. Mas aí eu queria te falar dessa questão do tabagismo, né? Com essas doenças que afetam a região das vias aéreas e pulmonares, o tabagismo, que já é em si mesmo um desastre para a saúde pública e a saúde pessoal, agrava ainda mais, né? Sem dúvida. O tabagismo é uma tragédia, né? É uma tragédia liberada, vamos dizer assim, né? Porque se a gente pensar, quando a gente fala em droga, é uma droga lícita, né? Que você compra gratuitamente, assim como o álcool, que a gente pouco fala, né? Mas ele é o cigarro é uma das coisas. O álcool ainda, você tomar cervejinha, você fica mais alegre, você fica mais expansivo, né? Desde a pré-história, os homens utilizam álcool para reuniões e coisa do tipo, mas o tabaco é um negócio que não tem o menor sentido, não serve para nada. Você fica fedido, né? Você fica com um cheiro horroroso, você detona o seu pulmão, você detona todo o epitélio respiratório, você transforma o epitélio ciliar no epitélio plano, o risco de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema. O cigarro é uma tragédia. Certamente o cigarro é um fator de risco que complica muito mais todas as doenças infecciosas. Se você pegar, e nós já vamos ter os dados disso, de complicações de doenças respiratórias de tabagistas e não tabagistas, é claro, matemático, que os tabagistas têm sempre complicações maiores, né? Quer dizer, você soma um problema que você já tem, né, Mauro? Você prejudica o cigarro os mecanismos naturais de defesa do pulmão. Então, certamente o cigarro, e você sabe que às vezes demora anos e anos e anos, mas nunca um tabagista ele volta no nível zero de risco após parar de fumar, né? Que é interessante. Ele diminui muito o risco de câncer de pulmão, de doenças pulmonares, mas ele nunca chega ao grau de normalidade como antes de ter fumado, né? Então, Sim. quem fume, largue de fumar, porque cigarro não serve para nada. Além de ser um prejuízo enorme, porque é caro, gasta dinheiro, eu digo, não serve para nada, né, Mauro? Sim, realmente é um grande, grande desastre.